Olá, internauta, seja muito bem-vindo a mais Esporte.com. Hoje vamos falar do Campeonato Mineiro, da Superliga de Vôlei, que já entrou nos playoffs decisivos, e também da abertura da Fórmula 1, da temporada 2012. Comigo aqui no estúdio, Gabriela Pedroso, jornalista Super FC. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, Leandro? Boa tarde, internauta. Espero ajudar vocês a esclarecer um pouquinho do que aconteceu no esporte nesse fim de semana. Conosco aqui também, Enzo Menezes, repórter do Jornal Tempo. Tudo bem, Enzo? Bom, Leandro, internautas, obrigado pelo convite mais uma vez. Então, colegas, vamos começar... lembrando, internauta, desculpe, você pode enviar sua pergunta, basta acessar o tempoonline.com.br e nos enviar sua pergunta para você participar aqui desse bate-papo conosco. Vamos começar então falando do Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro teve uma rodada interessante, com o Atlético quase perdendo, né? Chegou a estar perdendo de 1-0, conseguiu a virada graças a boa entrada do Neto Berola no segundo tempo. O Cruzeiro conseguiu uma goleada muito interessante lá em Poços de Caldas. E o América, ditando o seu ritmo, como sempre, vencendo o Boa Esporte por 1-0. Vamos começar falando do América, Enzo. O que você achou da vitória do América? Como o time se portou? Pois é, o América teve muitas dificuldades para enfrentar o Boa. É bom a gente lembrar que o Boa está na Série B do Brasileiro, que alguns meses eles vão se enfrentar de novo aí pelo Nacional. Então é um time que trouxe mais dificuldades ao América, né? O Givanildo reclamou muito do cansaço, do calendário, né, do time. Eles jogaram contra o Boa Vista pela Copa do Brasil 2 vezes aí no meio da semana, vinham de uma sequência desgastante, então o cansaço foi a grande reclamação do América. Com isso, a gente viu realmente o time tendo dificuldades na parte física, sem muitas alternativas em campo, e o Alessandro que salvou o time. O Deilson quase não pegou na bola o jogo todo, saiu para a entrada do Alessandro. Fábio Júnior também, que estava apagado na partida. Na verdade, entrou, o Fábio Júnior desviou, o Alessandro fez o gol e foi o que o América fez durante o jogo. E o Neneca também. E o Neneca, a nota positiva do jogo foi o Neneca, que salvou o América. Em pelo menos 3 ou 4 bolas ele impediu o gol do Boa, que também não foi muito feliz nas finalizações, porque em algumas dessas bolas o América estava pressionando, o Boa ganhava o contra-ataque, chegava sozinho na área e apesar da grande defesa do Neneca, os atacantes do Boa também, se tivessem um pouco mais de capricho, podiam pelo menos ter empatado essa partida. Lembrando que o resultado deixou o América ainda na terceira posição, já que o Cruzeiro conseguiu ainda ampliar o seu saldo de gols. Ele está com 18 pontos, tem 6 vitórias no campeonato, perdeu apenas uma para o líder Atlético. Enquanto o Boa se manteve na sexta posição, ele tem 8 pontos ganhos, mas venceu apenas 2 vezes, né, Gabriela? O que você acha dessa campanha do Boa Esporte no campeonato? O Boa Esporte, eu acho que ele está deixando um pouquinho a desejar pelo fato de que se esperava mais, né? Na temporada passada fez uma boa campanha na Série B, esteve muito perto de subir e acho que as pessoas, as torcidas esperavam que o Boa fosse complicar mais para Cruzeiro, Atlético, América, nesse começo e está brigando ali mesmo pelas primeiras colocações. O Boa tem uma situação muito parecida com a do Tupi, né? O Tupi começou muito mal o campeonato e conseguiu um resultado importante diante do América Tchaflotone, lá em Tchaflotone. 3-1. 3-1, uma boa participação do time de Juiz de Fora, mas a mesma ideia que a gente tinha do Boa, por ter quase subido a primeira divisão, a gente tinha também do Tupi em relação à quarta divisão, né? Que ele foi o último campeão da quarta divisão do Campeonato Brasileiro. No entanto, agora o time de Juiz de Fora conseguiu dar uma sequência bacana, né, Enzo? E já está começando a complicar a vida tanto de Guarani quanto de Boa, né? Que eles estão disputando muito essa quarta vaga no pau, né? Junto com Vila Nova e Caldense também, né? Pois é, a quarta vaga promete aí uma briga, um equilíbrio, né? Porque o que a gente vê é um campeonato, assim, tecnicamente bem fraco, né? Os 3 times da capital dispararam. Uma coisa esperada, porque acaba que o mineiro fica sempre um pouco polarizado, né? Nessas equipes de Belo Horizonte. Né? Então, como esperado, os da capital deslancharam, já estão virtualmente aí classificados, e a briga boa vai ser para essa vaga, né? Sim, aí é que tá. Eu vou dar uma passagem aqui rápida pela tabela de classificação. O Atlético tem 21 pontos, com 7 vitórias, 100% de aproveitamento. O Cruzeiro tem 18 pontos, junto com a América, só que o saldo do Cruzeiro é infinitamente superior não, mas já tem 6 de vantagem em cima do América. O Guarani, que é o 4º colocado, teve
uma vitória interessante no fim de semana. Ele ganhou do Uberaba. Uberaba lá no Triângulo. 2-1. 2-1, jogou muito bem. E entrou no G4. Entrou no G4, é o quarto colocado. Já está complicando a situação do Tupi. O Tupi, que tem um jogo a menos, está com 9 pontos ganhos e venceu 3 vezes. O Boa, que perdeu para o América, aparece na sequência, na sexta colocação, com 8 pontos. A Caldense, que tomou uma pancada para o Cruzeiro, está com 8 pontos também. O Vila Nova, que a gente acreditava ser o time mais forte do interior, a gente já está vendo que é uma situação que a gente não pode afirmar se é ou se não é, mas o Vila já pegou os 3 da capital, né? O Vila teve uma sequência complicada, também tem um jogo a menos, que é o jogo contra o Tupi, nessa quarta-feira, agora. Lembrando, Gabriela, que o jogo é lá em Juiz de Fora, então a torcida de Juiz de Fora, se quiser apoiar o Tupi, tem que ir no Mareleno para incentivar o time da cidade, né? Aí, pode continuar, Gabriela, desculpa. Não, em relação ao Vila Nova, o Vila Nova fez um bom jogo contra o Atlético, né? Até vencia até a metade do segundo tempo, mas acabou prevalecendo a estratégia do Cuca, né? Que conseguiu mudar o time e reverteu a situação. Conseguiu furar o bloqueio também, né? Mas daqui a pouco a gente já vai falar do Atlético. Só terminando de repassar a tabela, o Nacional tem 6 pontos ganhos. O Uberaba, que faz uma campanha muito ruim, está na 10ª colocação com 5 pontos. E fechando o caixão no Z2 do Campeonato Mineiro, os 2 times que hoje estariam na segunda divisão no módulo 2, seriam a América de Teoflotone, que era um time que conseguiu a classificação ano passado na semifinal, mas está fazendo uma campanha muito ruim, e o Democrata. O Democrata esse ano, com 1 ponto, já perdeu 5 vezes no campeonato, tem um saldo de menos 14, talvez seja o time que a gente já pode considerar praticamente rebaixado, né, Gabi? Matematicamente, eu ainda não sei se... Não, ainda há muita possibilidade ainda, mas... Mas a situação, baseando-se no retrospecto, né, no que o time vem com vários resultados ruins. Tem que fazer o que não fez até agora. Exatamente. São 2 surpresas negativas que ninguém esperava, né? Até a Flotone, a torcida empurra, enche o estádio. E o time sempre está cheio, né? Sempre está cheio e o time não está conseguindo corresponder, né? Tem uma pergunta aqui, Gabriela, em relação à América, a pergunta até direcionada a você, do Pedro Marques de Holanda, daqui de Belo Horizonte. Gabriela, a América tem chances de vencer o embalado Cruzeiro? Olha, América, Cruzeiro e Atlético têm feito um campeonato bastante equilibrado. Acho que os 3 times têm um nível bom. Acho que vai ser um jogo difícil. Acho que o América tem condições de vencer, assim como o Cruzeiro também. É um jogo que eu não arrisco assim um favorito. Agora, pensando nos últimos jogos, o Cruzeiro está embalado, o ataque bastante eficiente. Pode ser que o América, que passou aperto aí com Boa, né? Pode ser que não dê a mesma sorte com o Cruzeiro, mas não aponto... Você não apontaria favorito hoje, né? Vamos falar um pouco do Atlético. O Atlético conseguiu uma vitória interessante lá em Nova Lima ontem, ganhou de 2-1 de virada, e como a Gabriela bem disse, uma estratégia muito bacana do Cuca. O que você achou, Enzo, desse jogo? O Atlético começou mal a partida mesmo, foi envolvido pelo time de Nova Lima? O Vila se lançou mais à frente do que o Atlético, né? Apoiado pela torcida. Apoiado pela torcida também, e o Atlético também foi muito prejudicado pelo gramado. A gente sabe que o alçapão do Bonfim, há algum tempo, ele prejudicava o adversário. Hoje em dia ele tem atrapalhado o Vila, né? No ano passado e também esse ano, o Vila tem um time bom e não consegue jogar bem em casa. Não consegue resolver isso. Não consegue resolver em casa porque não dá para tocar a bola lá. E o Atlético, como joga em velocidade, foi muito prejudicado nisso. Não dá para colocar como desculpa, né? Porque já foi a 4ª virada do Atlético, quer dizer, em 7 jogos. Alguma coisa está errada com esse time do Cuca. Tem alguma coisa errada, porque se de 7 jogos contra adversários, tirando o América ali, adversários mais fracos... Não, com todo respeito, são adversários que não dá nem para comparar. A receita, pode nem começar a conversar. Pois é. Começar perdendo e ganhar no sufoco, como foi em Teoflotone, como foi agora de novo em Nova Lima, tem alguma coisa errada, mas méritos pro Cuca, que soube colocar o Neto Berola. O Berola que ainda... Ele falou na entrevista que briga pela titularidade e tudo, mas o Berola ainda não consegue jogar um jogo inteiro, né? Só que ele tem entrado no segundo tempo e resolvido. Então, méritos também para ele, para a noção ali de ataque dele. Pois é, mas a gente está falando do Cuca, você está falando que o Cuca está conseguindo consertar o time durante a partida, mas Gabriel, então você acredita que o time está entrando errado, então? Porque se você tem que acertar durante o jogo é porque o time não está entrando certo. Eu dei um ponto de vista um pouquinho diferente. Eu acho que o Atlético começou bem o jogo ontem.
O erro do Atlético talvez tenha sido o que ele fez no jogo do meio da semana contra o CN, ou seja, desperdiçou muitas chances de gols. Para variar, né? Tem Para variar, mas também o Elisson tem que destacar. O Elisson teve uma boa atuação, apesar do Vila Nova ter perdido, ele fez grandes defesas. O Atlético, de repente, poderia, se tivesse conseguido ser mais eficiente nas finalizações, ter saído com placar favorável. E o que aconteceu? Num lance isolado, o Vila Nova estava, assim, até que atacava, tudo mais, mas não era tão eficiente também. E num lance isolado, acabou conseguindo, achando aquele gol ali. O Cuca, vendo a situação do time não estava boa, conseguiu mexer, as mudanças foram, ele tirou o Escudeiro, que já tinha se envolvido num lance violento, sorte dele, o árbitro não ter visto, né, a cotovelada. Para preservar o jogador, lógico. A saída do Mancini para a entrada do Neto Berola e, querendo ou não, o lado esquerdo do Atlético estava muito fraco. Para você ter ideia, quase todas as jogadas do Atlético foram feitas pelo lado direito. Então, o Triguinho não mudou muito, mas pelo menos ele deu uma estrutura a mais ali para o meio de campo. O Cuca, com essas mudanças, conseguiu reverter esse jogo. Então, talvez seja a tecla que o Cuca bateu no meio da semana. A gente não pode perder tanta chance. E o Atlético também ainda teve um pouco de sorte, porque o Vila Nova, na metade do segundo tempo, ali já começou a mostrar sinais de cansaço. O time já começou a... Ontem, engraçado que não fez tanto calor igual nas últimas semanas, mas o time do Vila Nova realmente... Mas o Atlético imprime um jogo muito veloz. Sim. Então, enquanto eles conseguiram segurar, eles seguraram, mas... Mas, Gabriela, hoje a gente tem algumas perguntas interessantes aqui. O Márcio José de Caratinga, que sempre participa conosco, obrigado, Márcio, ele pergunta o seguinte: o Galo não carece de um centroavante que carregue a bola, parta para cima dos adversários, ao invés de ficar só na área esperando a bola, já que o André é muito fraco jogando com os pés? Eu discordo. Eu acho que talvez o Atlético esteja tentando acertar o meio de campo. Eu acho que a partir do momento que o Atlético encaixar o meio de campo, o ataque, de repente, pode começar a mostrar mais resultados. Eu não vejo dessa forma, não vejo o André desse ponto de vista. Agora vamos falar um pouco do Cruzeiro, já que hoje a gente tem muito assunto para conversar aqui no programa. O Cruzeiro conseguiu uma vitória exuberante ontem, ganhou de 5-0 do time da Caldense, conseguiu imprimir um ritmo, principalmente com o Montijo, né, Enzo? Que voltou a jogar um bom futebol. O que você achou, Enzo, da vitória do Cruzeiro ontem? Pois o Cruzeiro começou muito mal a partida. Primeira chance de gol foi justamente o gol do Elton Paulista, né? Foi pênalti. Você achou que foi pênalti mesmo? Foi pênalti. Ele encarou o goleiro sozinho, o Gleison teve que entrar nos pés dele, não tinha como. Eu vi muita gente falando que ele se jogou... Não, ele se jogou, mas é aquilo, se ele já driblou o goleiro, a bola estava praticamente no pé dele, por que ele ia se jogar? Não, se ele tinha o gol todo aberto para ele fazer o gol ali. Eu achei que foi pênalti ali, o goleiro foi nas pernas dele, porque não tinha outra... Não foi com maldade, foi para matar a jogada, porque não tinha outra solução, mas foi a primeira chance de gol do Cruzeiro no jogo. Depois que fez o gol, as coisas ficaram um pouco mais tranquilas, porque o time do interior tem uma diferença técnica e física muito grande, o Cruzeiro já começa a tocar a bola, e o atacante da Caldense, o Max, foi expulso em seguida, que aí ajudou muito o Cruzeiro. O Max tomou um cartão amarelo por reclamação, sem motivo, assim, numa falta de outro jogador, ele foi reclamar com o juiz, tomou amarelo, porque ele foi meio ríspido. No lance seguinte, ele foi no campo de ataque, deu um carrinho no Thiago Carvalho, foi expulso direto, 2 cartões bobos e prejudicou muito seu time, porque aí a Caldense... Mas você considera justa tanto pênalti quanto... Sim, considero justa, mas assim, ele foi um pouco infantil até, porque a Caldense estava conseguindo segurar o Cruzeiro, estava tentando... Mas eu acho que depois disso a Caldense acabou perdendo um pouquinho a cabeça. O jogo ficou um pouco mais violento. Né? Você jogando contra um Cruzeiro que ainda está se estruturando, mas... Tem um Montijo. Ontem o Montijo não fez gol, né? O gol dele não saiu, mas ele desequilibrou. O Cruzeiro estava... Né, o Cruzeiro conseguiu mostrar bastante ofensividade, aproveitou bem as oportunidades que teve. E eu acho que isso acabou... Talvez o time, né, da Caldense não esperasse que o Cruzeiro viesse tão... artilharia tão pesada para cima e... desestruturou o esquema tático, acabou... E é interessante a gente lembrar que um jogador que está crescendo muito de produção no Cruzeiro também, que é o Walter, ele estava suspenso ontem, né? Ele não entrou em campo também, né? Pois então, tanto o Alisson
quanto o Anselmo Ramon E o e o Wellington Paulista, eles conseguiram fazer frente ao time da Caldense, né? O Mancini começou ousado porque ele já de cara escalou 3 atacantes, que a gente sabe que contra o América, por exemplo, ele não vai poder fazer isso, contra o Atlético, no Brasileiro. Talvez faça, mas eu acho difícil, assim, porque é abrir o time demais, né? Mas os 3 atacantes estavam inspirados. O Anselmo Ramon fez um golaço de voleio, né? O Wellington Paulista abriu o placar, o Alisson fez gol, até o Vitorino fez gol. O Vitorino, primeiro gol dele com a camisa do Cruzeiro, depois de 1 ano e 1 mês. Demorou um pouquinho, né? Ele que gosta de bater falta, arriscar de longe, na bola parada não conseguiu se sair bem ainda. Ele fez um gol como um atacante, né? Ele entrou na pequena área, completou de primeiro o cruzamento. Até o Vitorino fez gol ontem. Eu tenho alguns números aqui interessantes que o nosso colega, o Thiago Prata, lá do jornal, falou. São números interessantes que falam da média de gols marcados por jogo na elite do futebol brasileiro hoje. Eu vou dar só uma média, os 10 primeiros, e falar do Atlético também, tanto média de gols quanto média de gols sofridos. O Cruzeiro é o segundo da média de gols marcados por jogo da temporada, só perde para o Figueirense. O Figueirense tem 3,15, o Cruzeiro tem 3, seguido do Atlético tem 2,6. A gente fala tanto do São Paulo, que tem um time forte, do Santos. O São Paulo está com 2,31 e o Santos, deixa eu achar aqui, está com 2,23. Agora, média de gols sofridos por jogo é muito interessante também, porque o Cruzeiro é que lidera, 0,37 contra 0,58 do Corinthians. O Atlético tem um bom aproveitamento também, ele está na na sexta posição, com 0,75 gols sofridos por jogo. E o que é interessante nessa história do Cruzeiro, principalmente o Cruzeiro, que tem números bastante relevantes na temporada, é o fato do time não tomar gols, né? Tem 5 gols que o time não sofre gols, né, Gabriel? É o recorde do Fábio, né? É o recorde do Fábio da carreira dele. 5 partidas sem sofrer gol. No Brasileiro de 2010 ele ficou 4 jogos. E agora completou 5. É claro que no Brasileiro é muito mais difícil conseguir essa marca, né? É um outro departamento, mas a gente tem que sempre comparar em relação à última temporada, né? Sim. Mas isso só vem, eu acho que, reforçar que o Fábio, essa regularidade dele nos últimos anos, né? Que tem se mostrado como um excelente goleiro, um dos melhores do Brasil, e ele está conseguindo manter. E isso está se refletindo agora no Mineiro. Pois é, Gabi, mas você não acha também que a estrutura defensiva que o Mancini conseguiu imprimir esse ano tem melhorado? Por exemplo, já que esse ano ele está com tempo para trabalhar, com tempo de conversar mais com jogadores, até a entrada mesmo de alguns jogadores como o Léo melhorou muito em relação ao ano passado. A defesa do Cruzeiro melhorou em relação às últimas temporadas, mas não seria isso? Talvez a dupla de volantes que esteja mais trabalhadora, talvez? Eu não questiono, assim, eu não tenho base para falar que é a defesa. Eu acredito que o Cruzeiro ainda não enfrentou nenhum grande adversário, como o próprio Wagner Mancini, né? Ele ressalta isso já bem ressaltou. Toda vez. Então, de repente, mais para frente na Copa do Brasil, quando o Cruzeiro avançar e pegar adversários, a gente vai poder ter mais uma noção de se esse esquema realmente tem melhorado, né? Se a defesa tem melhorado, ou se os adversários que não foram tão eficientes e não forçaram muito, não exigiram muito da defesa do Cruzeiro. Eu acho que ainda é um pouco cedo para falar assim, melhorou, tudo mais, mas só o fato de não tomar gol já é um bom indicativo, né? Porque a gente questiona muito a qualidade do nosso campeonato, do Campeonato Mineiro, do Campeonato Carioca, do Campeonato Paulista, mas o Atlético, por exemplo, está tomando gol. O América também está tomando gol. Está todo mundo tomando gol. Aí o Cruzeiro consegue uma estabilidade defensiva que obviamente não é de encher os olhos, como bem disse a Gabriela, que o time ainda não pegou um grande adversário, mas é interessante a gente ver a defesa do Cruzeiro ficar evoluindo assim, né, Gabriela? Talvez o primeiro teste seja contra o América, né? E como a defesa ainda é contestada, porque o Léo e o Diego Renan ainda não caíram nas graças da torcida esse ano. Estão melhores que no ano passado, estão sofrendo menos críticas, estão mais seguros em campo também, mas ainda são questionados, né? E lembrando, só vou passar a rodada do próximo... só voltando um pouquinho, a 7ª rodada termina hoje com Democrata e Nacional, lá em Governador Valadares, o jogo é às 8h30 da noite. É um jogo de desesperados, né, já que o Nacional está pessimamente também, tem 6 pontos, enquanto o Democrata só tem 1. A rodada 8 do Campeonato Mineiro vai ter Tupi e Guarani. Tupi e Guarani ficou até... Clássico. Tupi contra o Guarani, o clássico indígena do campeonato, né?
Atlético contra o Democrata, esse jogo é às 6h30, lá na Arena do Jacaré. Domingo, às 4 horas, é o jogo da TV, Cruzeiro e América, o clássico da rodada. E Caldense e América de Teoflotone se enfrentam na mesma rodada, no mesmo horário, desculpe. Segunda-feira, no dia 26, Nacional e Uberaba se enfrentam lá em Nova Serrana, enquanto a rodada 8 só vai terminar na quarta-feira que vem, não sei se obviamente é essa a próxima, no dia 4 de abril, entre Vila Nova e Boa Esporte. Ou seja, o Vila Nova vai conseguir igualar o número de jogos dele nessa quarta-feira, mas vai ficar novamente uma semana sem jogar, porque sem tem um jogar, jogo adiado aí também, né? Para variar. Lembrando que o Vila anunciou a contratação do atacante Anderson Costa, ex-Criciúma, está lá no Super FC, basta você acessar. E Gabriela, tem uma pergunta aqui interessante, vou jogar uma pergunta complicada para cada um. Muitos internautas estão perguntando se o Superclássico fosse hoje entre Cruzeiro e Atlético, quem seria o favorito? E sem ficar em cima do muro. Não. É uma pergunta difícil. Favorito é complicado. Eu acho que seria o grande teste das duas equipes. Mas quem está mais preparado hoje? Quem você acha que hoje é mais time? Eu acho que o Atlético hoje tem mais time. Tem mais conjunto, Mais né? conjunto, porque o Cuca, né, já... Velha história, já tem a base do ano passado, né, conseguiu encaixar, as peças que chegaram estão se encaixando ali, o Leandro Donizete, o Scudeiro. O Atlético hoje tem mais time que o Cruzeiro. E tem mais tempo de trabalho também no Atlético, né, o Cuca. O Mancini agora que, né, esse ano que ele está tendo a oportunidade mesmo de dar a cara dele pro time. Começou mal ainda, gera desconfiança em alguns torcedores. Mas eu vou ficar em cima do muro porque eu acho que se esse Superclássico fosse essa semana, aí seria o grande teste, porque o Cruzeiro também vem numa crescente, né, o ataque muito eficiente o ataque, então poderia ser um jogo aí para mostrar essa estrutura bem armada do Atlético contra, de repente, esse ataque do Cruzeiro mais forte. Mais forte do Cruzeiro. Então vamos agora falar de campeonato da Liga Nacional de Vôlei, da Superliga Masculina e da Feminina também. Na sexta-feira tivemos um grande jogo, o Sada Cruzeiro atropelou o São Bernardo. E aí, Gabriela, o Sada realmente é o melhor time de vôlei do Brasil hoje? Estatisticamente, o Sada Cruzeiro é o melhor time do momento. Fez a melhor campanha na primeira fase, conseguiu confirmar o primeiro lugar para os playoffs com uma rodada de antecedência. Então, estatisticamente, é o melhor time, mas o próprio Sada Cruzeiro sabe que existem outras grandes equipes também na disputa e está levando a sério cada confronto. Conversando com alguns jogadores, eles sempre deixam claro que, apesar do São Bernardo ser um adversário tecnicamente inferior, que fez a pior campanha, foi o último classificado, é preciso muito cuidado, porque essa Superliga tem mostrado que cada jogo pode trazer uma surpresa. A gente viu aí que os 4 primeiros times que avançaram para os playoffs, as 4 primeiras colocações foram muito igual à classificação, à pontuação das equipes. Isso mostra o equilíbrio que teve. Várias foram as alternâncias na tabela que a gente teve, diferentemente da temporada passada, por exemplo, que o SESI praticamente liderou na temporada passada toda a Superliga. Então, o Sada, nesse confronto, ele realmente é favorito. Ele entrou como favorito nos playoffs e agora é aguardar. Mas para acabar em 2 partidas? Acho que sim. Eu confio, acho possível. Mesmo o próximo jogo sendo fora de casa, acho que o Sada Cruzeiro tem um time melhor. E se continuar focado, respeitando os adversários como vem respeitando, não tem. Eu acho que o Sada consegue fechar essa série em 2-0. E o Vivo Minas, Gabriela? O Vivo conseguiu... O Minas levou uma virada que não estava nem nos planos, né? Talvez chegar lá em Florianópolis, estava liderando de 2-1 e deixou o time da CIMED se impor, né? Esse foi um jogo muito equilibrado, um jogo que durou 2 horas e 32 minutos. Mas, assim, isso para o Minas não foi muita novidade, né? Porque o Minas tem se mostrado o time do tie-break nessa Superliga, só que, infelizmente, dessa vez, para a equipe mineira, no tie-break, quem acabou sendo feliz foi a CIMED. Eu acho que a grande diferença nesse jogo foi a motivação final no tie-break, porque o jogo foi muito equilibrado, a CIMED conseguia sair na frente, o Minas corria atrás, virava o jogo,
O Lucarelli, o ponteiro Lucarelli, teve uma grande atuação. Foi, inclusive, eleito o melhor jogador da rodada, da primeira rodada desses playoffs. Mesmo perdendo com seu time. Mesmo perdendo, teve melhor ataque, melhor saque também. Mas, infelizmente, no tie-break, aquela raça do Minas, aquele poder de reação que mostrou ao longo da fase classificatória, não sei, acho que o time se perdeu um pouquinho ali no tie-break e a CIMED não teve dúvidas e aproveitou para fechar. Mas foi um jogo que o Minas, pelo que fez, perdeu uma boa oportunidade de sair na frente nos playoffs. Porque você conseguindo abrir 1-0 num jogo como é contra a CIMED, que ao lado do Minas é um dos maiores vencedores de Superligas da história do vôlei brasileiro. São 4 títulos para cada um. Seria muito interessante, né? Seria a melhor coisa que o Minas podia ter conseguido, né? Mas não conseguiu, vai ter que decidir aqui em Belo Horizonte. E para você, obviamente, Sada Cruzeiro passando, como a gente espera, provavelmente vai pegar, tá cruzado contra a CIMED e contra o Minas, né? A gente espera uma semifinal mineira para deixar ainda mais mineira essa Superliga. Mas e do outro lado? Do outro lado, talvez seja até mais equilibrado, né, Gabi? Com o time do Vôlei Futuro, que voou contra o Campinas, venceu por 3-0 também, não deu chance para o time campineiro. E RJX e SESI. O que você acha do outro lado da chave, da Superliga masculina? Eu acho que o confronto entre RJX e SESI, apesar do RJX ter um grande investimento, ter feito um grande investimento para essa temporada, acho que foi surpreendeu um pouco, né? Porque o SESI classificou em segundo lugar, só perdeu para o SADA na classificação no critério de sets, a pontuação foi a mesma, e o SESI ficou em segundo lugar, e o RJX, numa campanha irregular, classificou em sétimo. E acabou ganhando esse primeiro jogo em São Paulo, né, fora de casa. Então, acho que foi um pouquinho, assim, não que não fosse um resultado esperado, mas foi um pouquinho uma surpresa. O SESI, acredito que a torcida esperava que o SESI fosse fazer 1-0 aí nesse primeiro jogo. Mas eu ainda continuo apostando, eu acho que o SESI tem condições de reverter. Se eu pudesse arriscar, eu arriscaria aí Vôlei Futuro e SESI. Tem algum favorito para você, Enzo, na Superliga masculina? Você acha que os dois mineiros, eles conseguem fazer frente, por exemplo, ao poderio dos paulistas na Superliga? Conseguem. Tem 5 times que é difícil apostar, né? Quem vai para a final, quem vai ser campeão. Dessas quartas aí, o São Bernardo e o Campinas realmente são os times mais modestos. Seria uma grande surpresa se eles avançassem pelo menos até a semifinal. Ainda mais contra quem eles estão jogando. Ainda mais isso pelos adversários, né, por causa da classificação. O RJX, como a Gabi falou, apesar do investimento, se passar também vai ser uma surpresa. Agora ali entre SADA, Minas, SESI, CIMED, Vôlei Futuro... Partiu do Minas, que terminou em 5º lugar, para cima... Para frente é difícil apostar. É difícil apostar. Estão todos bem nivelados. E na primeira fase, as equipes alternaram muito, cada uma vencendo ou na sua casa ou fora. Não foi assim, confrontos bem definidos, em que, a não ser a CIMED que ganhou os 2 jogos contra o Minas, né? Mas o Minas já provou em outras situações que é capaz de vencer a CIMED. Então, eu também acredito que se a torcida comparecer na Arena Vivo, se não me engano, o jogo é na sexta-feira, apoiar o time, eu acho que o Minas tem condição de reverter, sim, de igualar essa série e jogar para o terceiro jogo a busca pela vaga nas semifinais. E a vaga seria definida lá em Floripa, né? Em Florianópolis. Então, por isso que é muito pesado agora a situação complicou um pouquinho, né? Mas o Minas já mostrou, assim, já nesse segundo turno também, que fez jogos importantes, conseguiu superar adversários que estavam em cima. Acho que, assim, ficou mais difícil, mas o Minas tem condições. Agora vamos um pouco falar da Superliga Feminina. Infelizmente já tivemos uma equipe mineira eliminada, né, Gabriela? O Praia Clube não conseguiu medir forças diretamente contra o time do Vôlei Futuro, da Paula Pequeno. O time perdeu de... 3-2, né? Foram 2 jogos por 3-2. 3-2. Tava ganhando, esse último jogo, o Praia estava ganhando por 2-0. Abriu vantagem no terceiro set. Relaxou então. Relaxou em quadra, aí perdeu o terceiro set normal, uma virada ali. Só que o quarto e quinto sets perdeu com alguma facilidade até. Então, realmente, se perdeu nesse momento, estava ganhando por 2-0, naquela virada que tomou no terceiro set, o time desandou o resto da partida. E o técnico Spencer Lee, a grande preocupação dele era exatamente com esses detalhes.
porque no primeiro jogo o Praia esteve bem, teve a chance, poderia ter fechado o jogo e nos detalhes alguns erros bobos, como teve um erro no primeiro jogo, um erro no tie-break de 2 toques de uma levantadora. É um erro assim simples, né? Nesse caso, erros bobos que acabaram custando a primeira. Chegou, perdeu, estava abrindo de 2-0. Mas no segundo jogo, ele esperava que esses detalhes que tiraram a primeira vitória do Praia pudessem serem feitos a favor do Praia. E, infelizmente, o time provavelmente, com os 2-0, pode ter dado aquela relaxadinha normal do terceiro set e acabou tomando a virada. Enzo, e a equipe do Mackenzie? O Mackenzie conseguiu uma vitória exuberante na semana passada em cima do Rio de Janeiro, mas infelizmente no sábado perdeu para o time da Fernanda Venturini, né? Pois é, o Mackenzie seria a grande surpresa o Mackenzie eliminar o Rio de Janeiro, mas ainda tem a chance, né? Ganhou o primeiro jogo em BH de forma surpreendente, aí perdeu por 3-0 no Rio. No Rio, sem contestações também. Agora a terceira partida vai ser no Rio novamente, quem sabe? Hoje, às 9h15, lá no Maracanãzinho. A partida vai ser transmitida pela TV fechada, né? Pois é. Quem sabe o Mackenzie não consegue surpreender de novo, né? É muito complicado. Eu acho, assim, um confronto muito complicado. O próprio Mackenzie sabe da dificuldade que é, mesmo porque o investimento do time do Rio de Janeiro, praticamente formado pela seleção brasileira, né? Grandes jogadores da seleção brasileira. O próprio Mackenzie sabe da tarefa difícil que vai ter pela frente, mas é aquela história, né? Ganhou o primeiro jogo, então provou que tem condição de ganhar. Mas o favorito ainda continua, na minha opinião, o favorito absoluto, né, Brandt? Também não pode mentir pro internauta que o Mackenzie... Claro que o Mackenzie está jogando, ele pode ganhar, é um jogo de vôlei. Mas a gente analisa só a vitória do Rio de Janeiro, lá no Maracanãzinho, no último sábado, 25-15, 25-16 e 27-25, ou seja, os 2 primeiros sets foram assim, muito rápidos. Quando o pessoal ligou a televisão, já estava 2-0 para o Rio de Janeiro, né? E só no terceiro set que o time conseguiu imprimir um ritmo mais equilibrado, né? Mas vamos torcer, o jogo é hoje às 9h15, lembrando, vale a sua torcida. E se ganhar, seria uma grande festa pro Mackenzie, né? Que é um seria clube uma muito classificação inédita, né? Para as semifinais da Superliga. Se o Mackenzie conseguir passar pelo Rio de Janeiro, será uma classificação inédita. Agora, vamos falar do Minas, Gabi. O Minas conseguiu não, né? Ganhou o primeiro jogo, um jogo interessante diante do SESI, conseguiu a vitória e perdeu em São Paulo, né? O jogo foi ontem. Perdeu em São Paulo, o SESI teve uma certa tranquilidade, conseguiu fechar o jogo em 3-0, mas agora a decisão é amanhã, aqui na Arena Vivo. É um jogo complicado. As duas equipes, o Minas terminou em quarto, o SESI em quinto, brigaram até a última rodada por esse quarto lugar, que dá a vantagem, né, de decidir os jogos em casa, no caso de um terceiro confronto. É um jogo complicado. O Minas precisa de ter atenção, não pode facilitar para o SESI, porque se facilitar, vai colocar em risco essa classificação. Mas o Minas também tem grande chance. Mas eu acho que esse confronto aí é difícil apostar um favorito. Lembrando que o jogo é amanhã na Arena Viva, a partir das 20 horas. A torcida do Minas deverá fatalmente lotar o ginásio, se quiser. E tem de lotar, se quiser ajudar o time, empurrar o time ali para poder conseguir essa vaga nas semifinais. Fazer o Minas voltar a ficar ali, o Minas feminino, né? Voltar a ficar ali entre os 4, que eu acho que essa equipe feminina já tem algumas temporadas que tem corrida atrás, mesmo com o investimento não sendo dos maiores, e seria merecido elas conseguirem essa classificação, mas para isso eu acho que a torcida tem que... Lembrando que o time feminino do Minas é o mais tradicional clube de vôlei do Brasil, né, Gabriela? O maior vencedor da Superliga, consegue jogar sempre com a tradição mais do antigos, clube, né? mais antigos, então é muito importante o Minas conseguir essa classificação, que já não acontece há muito tempo, né, Gabriela? Se eu não me engano, há 4 temporadas o Minas não fica entre os 4 melhores. Entre os 4 primeiros. Isso é muito complicado, ainda mais um time que tem a tradição. Um time que sempre brigou, né? Assim, já fez finais históricas, então... Tem um recorde acho que tá na hora, né? do Minas voltar, desse time feminino voltar a dar esse friozinho na barriga do torcedor e lotar o Mineirinho mais uma vez, né? Quem sabe. Vamos Mineirinho falar um pouco... não, né? Esse ano é Maracanãzinho. Maracanãzinho, né?
Vamos falar um pouco agora de Fórmula 1. A abertura da temporada aconteceu no último domingo, lá em Melbourne, no Albert Park, e com uma vitória até interessante do Jenson Button, né, Enzo? Deixou o nosso amigo, o bicampeão, o Sebastian Vettel, na segunda colocação, seguido de outro piloto da McLaren, o Lewis Hamilton, que ficou na terceira colocação. O que você achou da corrida? O Hamilton que foi pole, né? Largou bem. Largou na frente, largou bem. O Button logo conseguiu tomar a dianteira e liderou, né? Sem adversário até o fim da prova. Não teve, assim, grandes ameaças do Vettel. O Vettel que vem mais uma vez, né? Com força. É a grande pressão sobre ele, né? Ele já é o bicampeão mais jovem, para ser o tricampeão mais jovem. 3 títulos seguidos, também há muito tempo não acontece. Então a pressão para ele durante o ano vai ser muito grande. A McLaren mostrou uma evolução muito boa nos carros. Surpreendente até. O carro da McLaren está voando esse ano. Voando, é. E conseguiu um acerto aerodinâmico interessante, né, com aquele degrau que a RBR não quis, né, fazer. Não quis fazer também. No bico, né. E a grande decepção, como eu esperava, da Ferrari, né, que na pré-temporada teve um desempenho pífio, todo mundo achou que podia ser até um blefe ali, mas... A Ferrari, o que é mais... um pouquinho foi ainda, né, a batidinha ali entre os brasileiros, né? Pois é, mas o que é mais interessante nisso é o Massa sempre correndo atrás, a gente sempre fazendo questão de falar do Felipe, o Felipe é um grande piloto, mas a gente está vendo que a distância dele, do Felipe Massa para o Fernando Alonso é absurda, porque... Enquanto o Massa não conseguiu acerto no carro em hora nenhuma no fim de semana, não conseguiu, largou em 16º, se não me engano, o nosso colega espanhol Fernando Alonso ficou em quinto, fechou em quinto. Pois é. Tipo, como a Ferrari, que tá, com todo respeito à escuderia italiana, tá caindo aos pedaços em relação ao que era, né? Era a equipe a ser batida nas últimas, 4 temporadas talvez, só não conseguiu ano passado com a Red Bull. Ano passado e ano retrasado também, a Red Bull conseguiu com o Vettel uma coisa impressionante. Né? Mas como a Ferrari caiu de rendimento de uma temporada para outra, né, Gabriel? A Ferrari, depois de muitos anos aí, né, brigando por títulos, conquistando títulos, nessas últimas temporadas acabou perdendo espaço para a RBR, né, para a própria McLaren. E esse ano... Ainda também, tá um pouco cedo para falar, mas ainda já começou um pouquinho mal, né? O que a gente acha bacana, talvez, é que sempre o GP de Melbourne, o da Austrália, ele é no meu ponto de vista, ele é interessante porque ele te dá algumas tendências em relação à temporada. A gente já sabe, por exemplo, que as 2 forças do ano da temporada deverão ser fatalmente Red Bull e McLaren, com a equipe eu estou aqui com a classificação da prova, com a Sauber incomodando, com a Toro Rosso incomodando, com a Lotus também chegando com uma certa força também, e nada da Ferrari, né? Esse é o ponto de vista que eu acho que a gente tem que analisar bem, porque se a Ferrari com seu F2012 não tiver um acerto de chassi interessante... Ficar atrás dessas médias. Vai ficar como a gente estava, obviamente, a gente era muito novo nessa época, no início da década de 90, quando o Prost ainda era o piloto da Ferrari, chegou momentos que a Ferrari ficava atrás de equipes modestas, como a Minardi, né? Então, Berger, né? Com o Berger pilotando também. Então, é um alento que a gente tem que pensar na Ferrari. Eu sei que tem muito torcedor ferrarista aqui no Brasil, principalmente por causa do Felipe Massa, mas... Impressionante como o time não consegue desenvolver esse ano. E o Massa também sofre uma outra pressão, que é de não ter a vaga garantida para o próximo ano, né? Chegou a se falasse nesse ano, como é que ficaria, ele garantiu sua vaga, para o ano que vem tudo aberto. Tudo aberto. Então, além do Alonso ter o privilégio do acerto do carro... Fica a pressão pelos resultados, né? Pelos resultados, E o que é mais tentador nessa história da Ferrari é que o Kimi Raikkonen está por aí, né? Pois é, o Raikkonen que... É sempre engraçado, né? As fotos de paddock dele, ele tá bocejando. Ele não tá nem aí pro carro, né? Ele é um cara que... Ele não quer ser o heptacampeão, que é o Schumacher, né? Ele, ganhou uma, já sou o maior e... E ele é um ótimo piloto. E ele é um ótimo piloto. Sensacional. E nesse sentido de diversão dele, ele pode surpreender muita gente aí, porque ele não se pressiona, né? Não, ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí porque a Fórmula 1 desenvolve. Tanto que ele ganhou o campeonato, vou tirar umas férias, vou correr o campeonato mundial de rally ali. Então, tem essa pressão ainda, né? Porque a pressão do Kimi Raikkonen começou no Felipe Massa, começou um ano atrás, né? Pois é. Será que esse ano vai continuar a mesma coisa?
Eu só vou dar a classificação geral da prova. Só um instante, por favor, cara internauta, porque o campeonato... Lembrando, Enzo, que tem corrida essa semana também, nesse próximo final de semana, GP da Malásia, às 4 horas da manhã, de domingo para sábado, um circuito novo. Não é 5 horas? 4? É, às 5 horas, desculpe, Gabriel. É. E, pois é, nessa primeira metade aí da temporada, até chegar na Europa, né, a gente vai ver aí McLaren contra Red Bull. Enquanto Quando não entrar na Europa... As coisas podem mudar, Não vai né? acontecer muita coisa. Torcer pro Bruno Senna também, fica sempre aquela mística, né? Um Senna, numa Williams agora. Primeira grande chance dele, porque ano passado, quando ele entrou, né, no fim do ano, ele não conseguiu desenvolver o acerto, ele já pegou a temporada no meio, assim. Agora, começando o ano numa Williams, a expectativa é grande, né? A expectativa já começou. Eu vou falar agora a classificação, cara internauta. Jason Button da McLaren venceu a prova, com Vettel da Red Bull na sequência. Hamilton completou o pódio. O Mark Webber, um grande piloto australiano também, pilotando em casa, ficou na 4ª posição. O Fernando Alonso com a Ferrari fechou em 5º. O Kaumi Kobayashi da Sauber ficou em 6º. O Kimi Raikkonen da Lotus, com uma Lotus, ficou na 7ª posição. O Sérgio Pérez da Sauber, o mexicano, ficou na 8ª. O Daniel Ricciardo, ele é australiano, da Toro Rosso, ficou na 9ª posição. O Paul de Restart, britânico, ficou na 10ª posição. O Jean-Eric Vergne, da França, da Toro Rosso, na 11ª. O Nico Rosberg, alemão, filho do grande Keke Rosberg, ficou na 12ª posição. O venezuelano Pastor Maldonado, da Williams, ficou na 13ª. O Timo Glock, que todo brasileiro ama, daquela corrida do Massa Interlagos, da Marussia Cosworth, na 14ª posição. O Charles Pic, da França, da Marussia também, ficou na 15ª posição. E o Bruno Senna, brasileiro, fechou na 16ª posição, com 6 voltas atrás do Jenson Button. Pois é, fechou assim porque ele teve que parar 2 vezes, né? Várias vezes. Na largada ele já sofreu ele um toque, teve um probleminha, teve que ir pro box. Agora, você falou aí dos pilotos franceses, é interessante que a França, depois do Prost e tudo, depois a Ligier faliu, aí a Renault voltou, ficou uns tempos sem pilotos franceses também. Ano passado ficou sem equipe, que a Renault parte dela foi vendida para uma empresa não francesa, e esse ano agora com 3 de novo. Com 3 de novo, mas nenhum vai ter chance, de grande... Talvez não seja de grande nível, porque a maioria deles são muito novos ainda, né? São revelações da GP2, revelações de outras categorias que estão chegando na Fórmula 1. Mas o que é interessante nessa história dos pilotos franceses é que, como você falou, a Ligier meio que faliu, aí o Alain Prost, o tetracampeão, grande rival do Senna, comprou a Ligier, fez a Prost Racing, ficou alguns anos tentando, não conseguiu nada, e agora, e logicamente, a Renault voltou com muita força com o Fernando Alonso, sendo campeão do mundo, e foi campeão, acho que também de construtores, mas volta agora com 3 pilotos até de certa forma interessantes, né? Para o futuro, né? Pode significar alguma coisa. E lembrando que o Manicourt, que é o circuito francês, ele não participa mais da temporada, né? Já tem 2 temporadas que o Manicourt não está no circuito, no calendário da Fórmula 1. Bom, hoje tivemos muitas perguntas aqui, a gente não dá conta de responder a todo mundo, vai ficar para a próxima. Eu gostaria de pedir desculpa ao internauta. E gostaria de agradecer muito aqui a Gabriela Pedroso pela sua participação. Obrigado, Gabi, pela sua aula de vôlei aqui pra gente hoje. Obrigada, Leandro. Espero estar sempre aqui podendo ajudar, né, nos comentários. E quem sabe no próximo programa, falando aí sobre o confronto entre SAD e Minas e o provável adversário Solis Osasco na outra fase no feminino. Vamos aguardar aí. Gostaria de agradecer aqui também o Enzo Menezes. Hoje ele é repórter da nossa equipe de tablet. Muito obrigado, Enzo. Obrigado pelo convite, mais uma vez aí, até a próxima. Então é isso, internauta. Eu gostaria de lembrá-lo que sexta-feira tem Passes Super FC para você ficar ligado nas informações da semana do seu clube favorito. E na próxima segunda eu conto com a sua participação aqui novamente. Muito obrigado e até lá.